Bora, Fel, para umas informações e notícias do Corinthians nessa terça-feira, que basicamente se resumiu a dívida do Coringão com o Memphis de 23 milhões. Todos os programas estão debatendo isso, mas separei para vocês aqui o que o Mano e ele falaram sobre a situação, e também tem muito mais em ESPN com Ari Nascimento. Tá muito bom esse corte. Deixa o seu likezão para ajudar a gente, se inscreve no canal, ative o sininho. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora, as notícias e novidades do Corinthians. Mano, a gente não ganha dessas porcaria, hein, Marcão? Vamos ganhar de quem? Nossa, mas é que tá, é só, fecha as não é que não portas. ganha. Nossa Não é que não ganha. senhora, É só tapa na cara. Olha o Domênico Gato. Fora o baile, o Corinthians dosou, controlou o jogo, bateu na cara e tá desde 2018 sem perder esses coitados, RG. A gente tava desde 14 Ô, sem louco. perder. E tinha 10 anos aí sem ganhar na Neoquímica Arena. Era Temos muito dois empate, filhos no né? Sul. Temos dois Não filhos tem, no não. Sul. Aqui é Dois pai. filhos. Ó, mas a gente tá equilibrando o confronto com vocês. Não, já equilibrou, já empatou. Então. Já empatou. O ano que vem a gente já... Empatou. O Inter é freguesaço. Agora o Grêmio tá virando também. O ano que vem tem Renato. Deve ter Renato. E amanhã tem Coringão, né, mano? 19 horas lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Tem retorno de Martínez, retorno de Ranielli, retorno de Breno Bidon. Ixi. Ainda E eu bem, vou falar né? um negócio pra você, viu, Lele e Mano? Bragantino caindo pelas tabelas. Chance enorme do Corinthians fazer a quarta vitória. Por quê? Amém. O Bragantino tá despencando, mano. mas E ele só ganhou... Sabe qual foi o jogo que ele ganhou dos últimos 10? Acho- Aquele do faz Grêmio. 6 jogos que contra não o Grêmio vence. naquele pênalti lá no Marlon. 6 jogos sem vencer. É grande Caiu chance o do treinador, Corinthians ganhar contratou amanhã, o viu, mano? Mancini. Ia ganhando contra o Bahia no final de semana, mas tomou a virada, né? Lá em Salvador. Mas o Corinthians ele começa a aparecer no campeonato, Lele, a hora que precisa. É igual o keniano em São Silvestre. 2/3 da prova você não ouve falar do cara. A hora que você começa a ouvir é a hora que tá chegando na linha de chegada ali e o Corinthians começa a florar. E digo mais, Lele, o Corinthians ele tem tudo pra quebrar o recorde do ano passado, porque ainda com os jogos restantes ele pode bater... Tem mais 7 jogos restantes. 7, pode bater 10. Pode bater 10. Vamos quebrar o recorde do ano passado, velho. O ano passado foi 9 vitórias. Esse ano teremos 10 vitórias consecutivas dentro da mesma competição. E lembrando que, fato inédito, né, Leo? O Corinthians não tinha conseguido ainda 2 vitórias seguidas, conseguiu contra o Vitória e agora emendou a terceira nesse último jogo aí e se também. acontecer essa vitória, mano, fica 3 pontos do G6. Então, e as chances, Lele, eu não gosto de fazer essas projeções porque eu acho que isso é uma porcaria, mas tem gente que gosta. A gente tem que passar informação. O Corinthians ele tem 15% de chance de pegar uma vaga de Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Analisando aí a projeção dos próximos jogos que o Corinthians ainda tem. Pensando no G7, né? Já que teremos Flamengo ou Palmeiras E eu campeão de falei G6, Libertadores. tem o G7. Ele isso passa- aí. Já é G7, porque Já já, é temos G7, Palmeiras já ou é Flamengo. G7. Ele E passa a gente não Vasco- quer que vire G8, porque pra virar G8 o Cruzeiro teria que ser campeão da Copa do Brasil. Sim. Então o Corinthians não quer isso, O obviamente. Fluminense também. Ele passa o Vasco. Mas isso é Não, mas bom a ou gente ruim? também não quer. Ué. Essa é a pergunta. É bom ou ruim isso aí? O quê? Do Corinthians chegar na Libertadores? Porque o Corinthians chegou então. aí, caiu na pré. Foi pra É. Sul-Americana, caiu de novo. E aí? Ah, mas aí é o chavão, né, Dodô? O torcedor, pro torcedor, qual é a conquista dele? Ganhamos uma vaga pra Libertadores. Mas aí- Mas não é- pode. não, o não Corinthians é- não pode se comemorar. Quando o Corinthians, São Paulo e Santos não pode comemorar mas com é o vaga de cha- Libertadores. virou. Não. Mas essa Pelo situação amor não de vai ao Deus, encontro né? do que o Marcão fala do São Paulo, mano? Por exemplo, brindar a incompetência. O final do Exatamente. ano fechou com uma Lógico. vaga de Libertadores. Mas Teria que ser isso obrigação, virou né? Teria que cultural. ser obrigação. Ah, né? lógico. Peraí, a vaga que o Corinthians espera da Libertadores é conquistando a Copa do Brasil. Conquistando a Copa do Sim. Brasil. E se fecha o ano... É aí, vaga Campeonato direta, né, Paulista? Mano? Sim. Se fecha o ano ganhando o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil e ganhando o título, não dá pra falar que o ano foi ruim. Não dá pra falar que o ano foi ruim. Pro que tem. Não, e Não, outra o Corinthians só, campeão da diante Copa do Brasil fecha um ano ótimo, na minha opinião. E outra, Lelê, o Corinthians ele 2 ganha na Copa do títulos. Brasil, só a final paga 50 pau pro campeão. O cara que é campeão da Copa do Brasil, ele soma mais de 100 milhões, juntando todas as Nossa, fases é ali que muita você, grana, que velho. você acaba conquistando ali o avanço, você vai ganhando aquela remuneração proporcional e quando você ganha a final, se eu não me engano, acho que o campeão ganha 50 e acho que o vice ganha acho que 25 ou 30. O Corinthians ele ganhando a Copa do Brasil, ele vai ter mais o acréscimo ainda do direito de televisão, que vai girar em torno de uns 180 pau, dependendo da classificação que o Corinthians tiver louco. dentro do Campeonato Brasileiro. Isso paga o transfer ban e ainda sobra um tinguá, RG. Pro Corinthians ainda fazer O segundo contratações. transfer ban, né? Não, pro Corinthians conseguir as contratações, Ah, porque mas- os transfer bans estão girando em torno de 100 pau. Quanto ganha pela Copa do Brasil? Só a final 50 pila, mas juntando toda a competição passa de 100. Você sabe que metade vai pros jogadores, a outra metade tem que pagar o Memphis, né? Então, era isso que eu ia falar, porque a dívida do Memphis hoje, Ai, Lelê, ai, até ai. numa reunião que aconteceu no Core, os caras atualizaram aí que a dívida com ele hoje tá em torno de 23 milhões, cara. 23 Nossa. milhões. Mais de 20. Mas eu vou falar, milhões. Domênico, sabe o que tem que fazer com o Memphis? Tem que chegar e ser sincero com ele e falar, ô Memphis, quer saber a real, mano?
Pra gente não tá valendo a pena. É um custo-benefício que tá muito alto perto do que você tá conseguindo entregar aqui. Vamos fazer um bem bolado? Tenta arrumar uma proposta agora no final do ano. E o Corinthians ele teria direito aí a 5 milhões de euros aí numa possível saída do Memphis. Porque o contrato aí, a multa rescisória tá em torno de 10 milhões, mas o Memphis tem direito a 50%. Então chega lá e fala, ó, o meu valor que eu teria aí de remuneração, eu repasso pra você. Ao invés de você sair aí, alguém pagar 10 milhões, fecha um contrato, eu abro mão do que eu tenho pra receber e vá ser feliz em qualquer outro lugar. Seria bom pra todo mundo, mano. Bom pra todo mundo. O que o Memphis tem entregado em campo e o que ele tem custado não tem valido a pena. E outra, Lelê, tem gente ainda... Eu sei que tem corintiano que gosta de viver de like, tem corintiano aí que gosta aí, tipo, nas páginas que tem, nos perfis que tem. Mas, gente, começar a falar de renovação de contrato do Memphis, mano, é brincar com a inteligência de quem te segue, mano. É quem tá falando isso? Tem um monte de blogueiro, às vezes os caras que fazem aí coisa de conteúdo de Corinthians, aí o público segmentado. Pedrada no Vessone, mano. Não, pelo contrário, o Vessone não é a favor disso também. Esse Marcão. Mas o negócio é o seguinte, nada. Lelê, o cara que é corintiano e fala da possível renovação de contrato do Memphis, mano, desculpa, o cara tá brincando com a inteligência do torcedor, mano. Não tem como pagar esse contrato, Lelê. Não Até dá, o próprio não dá. Memphis foi perguntado sobre isso depois do jogo, né? Aí, do Corinthians domingo. E ele fala que não é momento de falar sobre isso, né? Que, estou focado aqui e tal. Até porque ele mesmo sabe que é difícil. O Corinthians já tá devendo 23 milhões pra ele. Então, pô, imagina pancada. como é que você vai renegociar um contrato com essa dívida aí pra pagar também. Então, gente, eu, assim, entendo Eu o acho que corintiano assim, né? que gosta do Memphis, que vê o Memphis como um dos potenciais jogadores aí no Corinthians, mas a gente tem que ver o custo-benefício. E o custo-benefício realmente tá O pesado. contrato dele vai até quando? Metade do ano que vem. Metade do ano que vem. Ou seja, se a gente considerar 3 milhões e meio, ele tem mais de 20 milhões só do contrato do ano que vem. Não, é 5 pau. É 5 pau por mês. Então ele tem Putz, 30 velho. milhões do ano que vem. Sim. O Corinthians já deve 23. Só de bônus. Premiações. Eu tô falando de 73 milhões. Meu Deus. É muita Se eu sou o Memphis, eu falo, cara, tô com uma vontade de ficar aqui até junho. Mas ele quer, dizem que ele quer o que ele quer. Eu não topo isso aí que você propôs, não, cara. Mesmo porque, Porque ele vai se ser pra ele agora. arrumar um clube no Corinthians, é só ele respirar que ele joga. Porque ele vai jogar, né? E ele vai se manter em forma Porque pra ele jogar quer a a Copa Copa, do Pra Mundo. seleção. Ele vai buscar outro clube depois da Copa, mano. Claro. E vai ser pai se agora, fosse, né, né? Né, mano? Não sei. E, o- né? e o- e o Mano tem razão, né? Porque se fosse um clube estruturado, né, o Corinthians hoje não tá estruturado. Se fosse o Flamengo, de repente até o Palmeiras, talvez conseguisse ficar com ele, né? Mas nesse caso aí, o Corinthians devendo, com transfer ban. Porra, o Sombra acabou de fazer uma conta por baixo, cara. louco, é 30 muito milhões, mais os 23, dá 53 milhões, cara. E precisa ver se ele Porra, não vai e atingir. fora o, né? Fora a os meta, né, gatilhos. Sombra? Não, Não, e fora os gatilhos, né? E fora os gatilhos que ele ainda pode atingir. Sim. Sim, porque se ele Exatamente. fizer a quantidade de gols, se ele ganhar Ó. títulos, enfim, isso E vai se aumentar. for Então, campeão mano. da Copa do Brasil, quanto ele não leva? Tem, Você com imagina. certeza tem gatilho no contrato Então dele. é Pra ter muito uma ideia, dinheiro, né? Se eu não me engano, acho que no Campeonato Paulista, metade do prêmio que o Corinthians ia ganhar ali na competição era dele. Então, nesse ponto, cara, eu volto a falar aqui, a questão não tá estruturada não, Domênico. O Memphis, se ele tivesse jogando muito, sabe, e tipo, agregando em termos de marketing, se ele tivesse conseguido trazer aí mais meia dúzia de patrocinadores, ainda você faz uma composição de caixa ali e fala, beleza, ok, o cara tá entregando em campo. Mas não é, né? Vieram uma série de patrocinadores por causa Mas não do tem cara. isso, né? Mas a contrapartida nunca vem. É. Dentro de campo, não é que ele é ruim. Ele até tem uns lapsos ali, Sombra, de verdade, de jogador com muita qualidade. É um cara que enfia uma bola ali onde você não tá esperando, o cara vai lá e tum, coloca o cara na cara do gol, ele tem um passe aprimorado. Mas é um cara, mano, que dá a impressão que ele tá meio desleixado em campo. Ele não é aquele cara participativo que vai dar bote em saída de bola do adversário. É um cara que dá a impressão que ele tá se condicionando Ele se dentro do protege. Corinthians pra poder jogar pela seleção holandesa. o caso do Ele se Memphis protege. é igual ao do Rames. Os clubes são utilizados para tentar se manter em forma para jogar Sim. na seleção. Na Holanda, ele é considerado como um bom jogador. Na Colômbia, o Rames também. O discurso é é o verdade. mesmo. A equipe é formatada para tê-los. É isso aí. Isso E- não aconteceu no São Paulo e não acontece no Corinthians. E não sei se falaram ontem aqui no programa, né? Mas teve a convocação do Hugo Souza ontem aí pelo Falamos. Ancelotti. E o Hugo Souza pode perder o clássico contra o São Paulo. Um jogo que seria importante também pro Corinthians aí. Mas como a CBF ainda não definiu as datas do Brasileirão pós-data FIFA,
pode acontecer ainda do Corinthians tentar fretar um jatinho pra trazer jogo ele da a TV, tempo Lelê. pro Mesmo jogo. que seja, Lelê, por Quarta-feira, exemplo, no dia vai. seguinte, o jogo do Brasil é na terça, vai jogar na França. É longe, né? Então, mas se você fretando um voo, o goleiro chegando aqui no Brasil... 8 horinhas tá aí. Tá aí, velho. E É, outra... Porque é o- um fuso adiante. Não, e outra, e o complicado, por exemplo, se é um Demora jogador mais, de né? linha, se é um atacante que se mata correndo durante o jogo, é uma coisa. O goleiro, ele consegue jogar 2 dias seguidos. Aí outra galinha não voa? Manda voar. É a tua mãe que voa. Mas voo de galinha. Mas a mãe dele voar, também é a mãe dele. Não Mas voa, a galinha não voa. O Marcão Muito, é a galinha não voa. adotado. O Marcão é Lelê. um clone. Muito bem. É É isso. isso aí. Sport Center Galera, de volta para falar de Corinthians, Memphis. Também tem bastidores além do campo, como sempre. Lili Nascimento chegando por aqui trazendo as notícias dessa terça-feira do Corinthians. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Fala, Gláucia, beijo pra você, para o Eugênio, ao fã de esportes, né? Todos que estão acompanhando este Sport Center. Tô aqui no CT Joaquim Grava, o elenco corintiano treina na tarde desta terça-feira. É preparação total para o jogo contra o Red Bull Bragantino, que acontece nesta quarta-feira lá no interior de São Paulo, e que o técnico Dorival Júnior terá retornos importantes. Breno Bidon, Ranielli e Martinez, que estavam suspensos contra o Grêmio, retornam para essa partida. Então ele praticamente terá todo o elenco. Eu não digo todo o elenco, porque André e Vitinho estão no departamento médico. Aí o Corinthians vai a campo, então, contra o Red Bull Bragantino para tentar a 4ª vitória consecutiva, né? Tentar essa arrancada aí no final do Campeonato Brasileiro, mirando a parte de cima da tabela. Mas quando se fala em Corinthians, não são só coisas boas, né? Quem dera só falar coisas boas aqui, tem que falar de dívidas também, né? O Corinthians que precisa renegociar a dívida com camisa 10, com o Memphis Depay. Corinthians deve cerca de 23 milhões de reais ao Memphis Depay. Nesse valor tem bônus e também luvas, tá? Bônus que estão vencidos desde a arrancada no Campeonato Brasileiro. Também tem a premiação do Campeonato Paulista, né? Onde o Corinthians venceu em cima do Palmeiras. Tem premiação por conta dos bônus alcançados, das 30 participações em gols, tanto com assistências como também com gols feitos. Foi relacionado para mais de 70% dos jogos. Então, todas as metas praticamente o Memphis Depay vem batendo e o Corinthians precisa pagar. A gente sabe que a situação do Corinthians é ruim financeiramente. Tem o transferban do Félix Torres, 40 milhões de reais que o Corinthians tem que pagar ao Santos Laguna para poder voltar a contratar na próxima janela de transferências, mas aí vem essa pendência também com o camisa 10. Houve uma reunião, né, com o CORE, Conselho de Orientação, lá no Parque São Jorge, e aí, de fato, muitos conselheiros não concordam com o contrato que foi feito, mas uma vez que foi feito e foi assinado, precisa ser cumprido. Então, por isso, eles estão tentando uma forma aí de negociar, conversar com o staff do Memphis para fazer o pagamento e não esvaziar mais do que já está o caixa corintiano, colocando outras prioridades aí também. Então, o Corinthians tem essa pendência para resolver em meio a Campeonato Brasileiro, a essa arrancada aí, 3ª vitória consecutiva e tentando vencer o Red Bull Bragantino lá no interior de São Paulo, ao mesmo tempo precisando acertar dívida com um dos principais jogadores da equipe. Gláucia. Lili, obrigada pelas informações, um beijo pra você, boa sequência de trabalho por aí. Eugênio, não é porque a coisa aparentemente deu aquela acalmada, né, politicamente no Corinthians, pelo menos de forma aparente, que os problemas também foram embora, né? É o que vive o clube, é a realidade do clube já nos últimos anos. A Lili traz a dívida com o Memphis desde a arrancada do Brasileirão do ano passado, já estamos no fim do Brasileiro agora. Enfim, vai se arrastando, as coisas vão se acumulando, independentemente seja com o Memphis, com outro jogador. É uma situação complicada, né? Puxa de um lado, ajusta do outro. O clube vai se enfiando nessa situação de dívidas e tudo isso. São novos problemas que aparecem, mas que eles são novos. A gente poderia dizer que são velhos problemas. Porque, na verdade, são repetições de tantos outros que o Corinthians já passou nos últimos anos, né? É um clube que tem uma receita muito alta ainda, mas não consegue gerir bem o dinheiro que entra. Então, acaba sempre devendo A, B ou C, faz contratos muito vultuosos, alguns, como a gente comentava aqui, né, em off, como a contratação aí do Félix Torres, né, que não se pagam, nem financeiramente, nem esportivamente.
E a coisa vai assim, vai seguindo. E aí temos um mandato tampão. Quando será que vem um novo mandato com uma proposta de reorganização do clube? E aí vai se levando. Dentro de campo, ganha 1, 2 jogos, aí as coisas melhoram, fica todo mundo feliz. Mas os problemas estão ali. Não dá para empurrar a sujeira para baixo do tapete, porque o tapete já tá alto assim. Vamos falar do Corinthians? É do Corinthians? A gente ia falar do Maicon? Do Maicon. Vamos lá, Bruno Andrade. Fazer aquela propaganda? Qual é? Da entrevista? Quem que você vai conversar hoje? Fabinho Soldado. Vai gravar com ele? Hoje eu vou gravar uma entrevista com o executivo do Corinthians, vai ter muito assunto. Maicon, quem sai, quem fica, Memphis, como é que tá a situação dele dentro do Corinthians com a questão política. Dorival Júnior, Copa do Brasil. Sabe que pergunta aqui toda hora? Transferban. É que Transferban é mais pra gestão, né? Tá. Não é tanto... Porque o Fabinho é do departamento de futebol, não tem a chave do cofre. Né? Sei, mas o pessoal do Fala Fonte pode mandar pergunta que a gente resgata aqui. Ele pode estar preocupado com isso. Claro, lógico que tá, porque o trabalho dele atrapalha o trabalho dele. Isso aí. Ó, o Marcos Santos está com a gente, o Gilson tá no Recife. Que delícia, hein? Augusto Alves está em Viçosa e é Vasco, hein? Boa. Eu vou pro Recife. Bruno Andrade, e o Maicon, então, já que isso envolve o Corinthians? Então, já que o Hernan vai entrevistar mais tarde o Fabinho Soldado, não custa lembrar, a caneca de hoje é do PSV Eindhoven, clube que defendeu Memphis Depay, então aguardo ansioso por informações do Depay ao longo do dia, mas especialmente amanhã no Fala Fonte. Eu trago informações sobre o Maicon muito por conta do chat de ontem. No chat de ontem eu apontei aqui 2 perguntas sobre Corinthians, uma não tive resposta ainda, mas jogo então para o Hernan para perguntar depois para o Fabinho Soldado, porque se eu não me engano foram 2 pessoas inclusive que perguntaram sobre o futuro do Pedro Raul, que está muito bem no Ceará e pertence ao Corinthians ainda, então fica essa dica, essa deixa, não só minha, mas de 2 telespectadores nossos. E a outra questão envolve o Maicon. Perguntaram no começo da live de ontem, e o Maicon, como é que tá a situação? O Corinthians fez proposta, vai fazer proposta, como é que tá, enfim, a situação do Maicon? Lembrando, o Corinthians não pagou até agora os últimos 2 empréstimos. Na verdade, são 3 empréstimos. O mais recente foi de graça, mas houve ali 2 anteriores de 500 mil euros cada, totalizando 1 milhão de euros. E o Corinthians não pagou. E o Shakhtar, incomodado por isso, disse que não renova empréstimo, ou pega de volta o Maicon para jogar na Ucrânia, ou vende e transfere em definitivo. 2 milhões de euros é o valor que pede o Shakhtar. E fui perguntar se houve alguma proposta, algum avanço. E do lado do Maicon, continuam me dizendo que o Corinthians só demonstra interesse informal. Por enquanto, não tem negociação em andamento, tampouco oferta. Isso, evidentemente, que incomoda um pouco o próprio jogador que não sabe o futuro. Mas, por enquanto, essa é a situação do Maicon, que tenho certeza que o André Hernan, durante o dia, vai ter mais informações em de Fabinho Soldado. E é importante a gente saber também, né? Importante. Ver qual que vai ser a posição do clube, né? O que me parece ali na questão do Maicon, e eu volto naquela entrevista que eu fiz com ele depois do jogo contra não me lembro quem, contra o Galo. O Maicon tá incomodado assim, no sentido de tipo, cara, gostaria de ficar. O Maicon gostaria. Ele gosta do Corinthians, ele tem uma história, ele tem raízes no Corinthians, mas precisa melhorar muita coisa do externo, que muitas vezes entra no CT. Segundo o Maicon, não atrapalha em campo, mas não é legal ficar vendo notícia toda hora do Corinthians. Ele fez aquele desabafo para você outro dia, né? Exatamente. Isso que você tá falando, né? Do jogo contra o Galo, né? Jogo contra o Galo. Então, assim, me parece que precisa ter algum movimento do próprio Corinthians para que o Maicon se sinta à vontade para poder renovar esse contrato, ou renovar esse empréstimo, ou ficar em definitivo, qual seja a negociação. Mas precisa acontecer alguma coisa. Do jeito que tá, não vai andar. Pô, eu tava mais cedo conversando com o pessoal que acompanhou a estruturação lá do Safiel, que foi apresentado na semana passada. Isso, inclusive, foi dito na apresentação. A dívida do Corinthians cresce 1 milhão por dia. Tá 1 milhão por dia. Tá batendo quase 3 bilhões. Quase 3 bilhões. É louco. Imagina, 1 milhão por dia, hein, Bruno Andrade? É isso, em um ano vai bater 3 bilhões. É muita coisa. Se você for analisar só com empresários,
o Corinthians deve ali cerca de 300, 200 e tantos milhões de reais só com dívidas envolvendo empresários. Para não dizer, então, questão do estádio, jogadores, transfer ban, outros clubes, etc. Para mim, isso é muito significativo. E pode parecer besteira. O Corinthians com o Shakhtar, eu vou usar o Shakhtar como exemplo, o Shakhtar topou emprestar o Maicon de graça. Esse último empréstimo é de graça. O Corinthians não paga o salário, o Corinthians não paga a taxa de empréstimo e ainda assim o Corinthians não pagou os 2 anteriores, porque o Shakhtar deve ter pensado o seguinte: eu quero receber esse 1 milhão de euros que o Corinthians me deve, 500 mais 500. Uma forma de conseguir isso é facilitar a vida do Corinthians, deixo lá o Maicon mais 1 ano, não cobro nada. E o Corinthians, se não bastasse deixar o Maicon incomodado, incomoda o Shakhtar por não pagar o 1 milhão anterior, agora é obrigado a comprar, porque a informação que eu tenho é que o Shakhtar não volta a emprestar, tá muito incomodado com essa situação. Então são muitas as dívidas, é dívida com o empresário, é dívida com o jogador, é dívida com o clube em que o Corinthians comprou, é empréstimo, é estádio, enfim, é uma desorganização estrondosa do Corinthians. Finalizando aí com a ESPN. Mano, a ESPN às vezes é fogo, porque os caras, eles requentam a mesma notícia o programa inteiro. Eu coloquei o da Lili no almoço, né, separado como capa, depois vai complementar lá do Vessone, e agora esse daí da Lili é da agora da tarde, das 4h30, tipo, isso ficou lá no mesmo assunto. Então, mas é isso aí, mano. Tem torcedor do Corinthians que não viu, às vezes não vê, mas tá tudo certo, mano. Eu acho engraçado também o Marcão aí, o São Paulino, querer zoar o Corinthians, né? O São Paulo tá show de bola, né? Não tá devendo ninguém, tá tranquilo, né? Isso que é os antes, mano. Quando se trata de Corinthians, os caras se juntam, aí vem um gremista ali pra chamar no Grêmio dessas porcaria aí, não sei o que lá. O Grêmio é o quê, cara? O Grêmio é um grande nada no cenário brasileiro, mano. O Grêmio aí, cara, não fede nem cheira. Não ganha da gente faz anos, quase 10 anos aí. Então esses nanicos tem que falar do Corinthians para ter alguma relevância, né? Então isso também é um jogo importante contra o Red Bull Bragantino. O jogo aí que dá para engatar realmente a 4ª vitória consecutiva. E depois 2 jogos em casa, Ceará domingo para finalizar. Imagina a gente já emendar uma 5ª vitória seguida, 4ª, ganhando do Bragantino e domingo do Ceará. Aí tem um clássico contra o São Paulo. Pelo que eu tô vendo aqui, tá marcada para 4ª-feira mesmo. Não sei se a CBF, cara, faltando aí praticamente uma semana não, né? 2 semanas, se eles vão adiar pra 5ª. Então vamos ver o que vai acontecer aí com relação a isso, porque ficar sem o Hugo Souza é duro. Tem o Felipe Longo ali, mas não tem muita experiência, tomou 3 do Santos lá, é complicado. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis!